Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste DCC 070, Organização de Computadores. A gente vai fazer um outro exercício relativo aqui ao processo de fabricação dos processadores. Então, nesse exercício eu peço para vocês encontrarem o rendimento do die. É um projeto onde o die tem 1,5 cm por 1,5 cm, a dimensão dele. A taxa de defeitos dele por unidade de área seria de 0,031 por centímetro quadrado e fator de complexidade de 3,5. Então, o que acontece? Você vai fazer lá o processador, né, e aí dentro desse processo você deposita alguns elementos químicos aqui em cima do seu waffle, né, para formar o padrão que é o die, né, que vai te dar aí o seu processador quando ele tiver, ou o seu chip, né, quando ele estiver encapsulado. Bom, então a primeira questão é que você não consegue um rendimento, né, de 100% dentro dessa área por dois aspectos. Primeiro, porque quando você deposita o padrão, né, você não faz ou não consegue um processador inteiro em todo o seu waffle. Tem uns caras aqui que tem pedaços de um processador ao invés de um processador inteiro. Então esses caras vão ser descartados. Eu fiz um exercício só sobre a quantidade que efetivamente a gente consegue. Então o primeiro aspecto é que você vai desperdiçar alguns desses dies porque eles não estão completos. E a segunda questão, que é o que essa pergunta aí está explorando, esse exercício está explorando, é o seguinte: não é porque você tem um chip aqui inteirinho que ele está funcionando. A gente ainda pode ter um outro problema nesse chip aqui, que é, eventualmente, durante esse processo de depositar aqui os elementos químicos, o chip não está 100% funcional. Então você pode ter defeitos. E aí essa questão ele dá a taxa de defeitos por área, 0,031 por centímetro quadrado. Esses defeitos eles tendem a ficar cada vez maiores à medida que você começa a produzir transistores cada vez menores. Então, quanto menor o transistor, maior a probabilidade dessa taxa de defeito acontecer. Isso vai ser capturado também, né, essa complexidade do transistor, essa complexidade do nosso circuito, por uma outra métrica que é esse fator de complexidade. Então, esse fator de complexidade ele está tentando capturar, né, qual seria a complexidade para a gente fazer um determinado circuito. Então, a gente vai ter um valor de N, né, dependendo aí, né, do processo de fabricação. Esse N aqui, né, bom, é só uma curiosidade, esse valor aqui que a gente chama de N é típico para um processador de 40 nanômetros. O que é um processador de 40 nanômetros? É um processador onde ou as trilhas desse processador, né, ou os transistores na dimensão X ou na dimensão Y tem 40 nanômetros. Então essa tecnologia que é usada, né, hoje a gente está com projetos de transistores na casa, né, ainda não são lançados, né, tá ainda de maneira experimental, de 1,8 nanômetro. Tem um chip da Intel que deve ser lançado em 2024, se não me engano, que a gente chama de 2 nanômetros. Na verdade ele é de 1,8, porque ele está com a dimensão das trilhas ou do transistor na casa dos 2 nanômetros. Quanto menor o transistor, mais rápido ele é. Mas, por outro lado, tem outras questões, né, que impactam aí, que a gente estuda lá em arquitetura, que eu não vou aprofundar aqui, senão vira uma aula, não vira um exercício.
Mas enfim, né? Aí eu dei uma fórmula para vocês, né, que é aquela fórmula que eu chamei de fórmula de Bose-Einstein, né? Que é uma fórmula que te dá o rendimento do DAI. Né? Então aqui, vamos chamar aqui de rendimento do DAI, RD, é igual. Bom, teria aqui o rendimento do Eiffel, vou chamar aqui rendimento do Eiffel, que geralmente a gente assume que é de 100%, né? Que multiplica 1 dividido por 1 mais a taxa de defeitos por unidade de área. Então, vamos botar aqui defeitos por área. Né? Não são os detetives do prédio azul, não, mas DPA também. Vezes a área do DAI. Isso aqui, tudo elevado ao meu N. Bom, então, RD, a gente assume esse aqui geralmente igual a 100%. Geralmente o processo de fabricação dos lingotes, né, aproveita quase todos os wafers. Né? Então, a gente assume esse aqui um valor de 100%, ou 1, né? 100% dá 1 aqui, né? Então, o aproveitamento seria integral. Então, seria 1 vezes 1, dividindo por 1 mais taxa de erros, né? A gente só tem que verificar se as unidades estão todas iguais aqui, né? Centímetro, centímetro. Então, ok. Então, 0,031 vezes a área do DAI. Então, um DAI de 1,5 por 1,5, ele tem uma área de 2,25 centímetros quadrados. Aqui 2,25. Isso tudo aqui elevado ao N. 3,5. Aí, novamente, eu tenho que pegar aqui a minha calculadora para fazer essas contas aqui. Deixa eu pegar aqui meu celular. Vou começar aqui com a conta mais fácil aqui. É 0,031 vezes 2,25. Então, isso aqui eu tenho que fazer elevado a 13,5. Vamos ver aqui como é que eu elevo a 13,5. Podia ter deixado essas contas já prontas, né? Mas enfim, né? Vamos fazer aqui. Estou tentando descobrir aqui na minha calculadora, gente, como é que faz esse elevado a 13,5 aqui, que eu não estou muito acostumado a usar a calculadora do celular. Tem um modo científico aqui, deixa eu ver aqui, acho que aqui é modo científico. Opa, achei aqui, vamos ver. Isso aqui elevado a 13,5. Como é que eu fecho parênteses desse negócio aqui? Bom, deixa eu anotar aqui. Deu esse pedaço aqui de baixo, 2,48. Aqui 1, né? Então, vamos dividir aqui por 1. Acho que é mais rápido aqui do que eu achar esse fecha parênteses aqui. Deve ter em algum lugar aqui, né? Dividido por 2,2, 4, 248,49. Esse cara aqui deu rendimento do DAI 0,40. Ou seja, ele teve, né, um rendimento aí de 40%. Então você vai perder 60% aí do que você fez. Né? Só 40% vão estar corretos. Então essa é a minha resposta aqui final. Então 0,40. Bom, deixa eu mudar a câmera para mim de novo. Pronto. Então é isso, gente. Isso aqui é o
o segundo exercício aí sobre, bom, ou primeiro, né, dependendo aí da ordem que vocês estejam assistindo, sobre o processo de fabricação dos processadores. Então, a gente fica por aqui. Até lá, até a próxima.